Seja bem-vindo à sétima aula do nosso curso avançado de Script Case. Nessa aula, a gente vai criar a aplicação de controle de datas de início e fim do inventário e também a gente vai trabalhar com a importação de vendas via Excel. Nós vamos manipular planilha do Excel para fazer importação para dentro do nosso sistema. Agora nós vamos criar uma aplicação de controle para controlar, ou seja, para gerar novas datas de inventários aqui. Então nós vamos aqui em nova aplicação. Vamos selecionar o tipo controle. Nós vamos chamá-la de Control Abertura Fim Período Inventário. Vamos criar aqui dois campos do tipo data, os dois. Vão se chamar data início, data fim. O propósito aqui é que o usuário administrador possa selecionar a data de início e de fim para criar novos inventários. Nós vamos fazer várias coisas aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer é limitar aqui o intervalo de datas em que o usuário poderá inserir as informações. A primeira coisa que nós vamos fazer é aplicar limite de data ao calendário, de forma que o usuário não vai poder selecionar no calendário uma data fora das datas que a gente vai limitar aqui. Nós vamos usar o assistente aqui para definir a data máxima e a data mínima, baseada aqui na data atual. Então aqui a data máxima, a data mínima, a gente tem esse assistentezinho aqui, que vai, a gente pode selecionar aqui a data atual com decremento. Nós vamos colocar com um decremento de 15 dias. E a data máxima aqui, vamos usar o mesmo assistentezinho aqui, com incremento de 1 mês. Pode observar que o Script Case tem um códigozinho específico aqui para delimitar essas datas. Aqui no caso é menos 15D, significa que é menos 15 dias baseado na data atual, 0 mês, 0 ano. E aqui 1 mês, ou seja, 0 dia mais 0 dia, 1 mês e 0 ano. Vamos marcar a opção de exibir o calendário. E aqui no calendário, normalmente, o que a gente faz é ocultar aqui dias da semana. Executar para a gente ver. A gente fez só a data de início. Então aqui a gente já tem um calendário e já está filtrando aqui 15 dias, o intervalo entre 13 e 28. Onde está aqui exibir formado, está marcado à direita, nós vamos mudar para marca d'água. E aqui nas configurações de layout, cabeçalho e rodapé, nós vamos trocar aqui o cabeçalho e o rodapé para criar de novo período de criação de novo período de inventário. E vamos deixar a data em branco. Da mesma forma que fizemos para a data de início, a gente vai fazer para a data final aqui. Vamos então editar campos, marcar os dois como campos obrigatórios. Vamos executar aqui para a gente ver como está ficando o nosso controle. Então aqui a gente tem a data de início, a gente pode ver o limite aqui inicial de 15 dias. Para frente aqui a gente tem mais um mês, né, na data de início. E da mesma forma aqui na data fim, a gente tem aqui o limite de... Opa, o limite aqui na data fim não pegou. Vamos voltar aqui na data fim.
Faltou marcar aplicar limite ao calendário. Agora sim, a data fim a gente tem a limitação aqui. Vamos acrescentar aqui uma ajuda para o campo de data de início e data de fim também. Nós vamos indicar aqui data de início Eu vou te mostrar aqui as opções que o ScriptCase oferece para o tipo de help que você pode colocar nos campos. Vamos executar aqui. Aqui a gente está com pop-up. Então ele vai aparecer aqui uma interrogação aqui, né, o ícone. Quando eu clico, ele abre uma janelinha de pop-up indicando a dica que eu coloquei lá. A gente pode ver aqui que o botão de ajuda está marcado ao lado do campo. Você pode colocar no label também. Vai dar um aviso aqui. Mas agora aparece aqui, ó, ao lado do label. Estava aqui no final, agora está ao lado do label. Mas a função é a mesma. Uma outra opção que a gente tem aqui é Hint. Essa opção, ele vai mostrar a dica quando a gente passa o mouse sobre o ícone aqui, ó. Ele já mostrou ali, data de início do intervalo. Essa é a opção mais discreta que a gente tem. A gente tem aqui também texto, onde o texto aparece explícito no campo. Tá aqui, data de início do inventário. E a última opção, que é a opção mais nova que foi adicionada para a gente, é o TPy, que é ele parece o Hint, mas ele tem uma série de opções diferentes. É uma biblioteca específica para isso. Então aqui você pode escolher a posição aqui também. A gente pode escolher a posição do Hint TPy. Então ela dá mais flexibilidade para a gente. Você pode pôr do topo à esquerda e à direita. Vamos colocar inferior. A gente tem também a opção do tempo para abrir o Hint TPy e o tempo para fechar. Então aqui a gente vai ter em milissegundos. Vamos colocar aqui 5.000 milissegundos e vamos colocar 500 milissegundos para abrir. E a largura do TPy em pixel. Vamos colocar aqui 400. E o tema do TPy a gente pode herdar aqui ou escolher uma opção. Então aqui agora você pode observar que ele apareceu abaixo e está ali, quando eu tiro o cursor, em 5 segundos ele vai desaparecer. Vamos adicionar aqui também para a data fim. Vamos usar o TPy também. Vamos testar um outro tema aqui para esse TPy. Aí esse veio branco. E aqui nós vamos colocar no label também, para ficar igual ao outro. Ficou bem parecido, um pouquinho mais claro o segundo. Só para padronizar o nosso processo, vamos deixar os dois herdar do tema aqui. Agora nós vamos criar uma mensagem para que quando o usuário entrar nessa tela, ele vai ser informado que nós vamos finalizar todos os períodos ativos e vamos criar um novo registro de data. Vamos então aqui nos nossos eventos, no On Application Init. A gente tem uma série de macros de exemplos aqui que a gente pode utilizar. Aqui na guia macros também, a gente vai ver o detalhe. E a macro que nós vamos utilizar aqui é essa aqui, LSC Alert.
como já fala aqui, ela exibe na tela de mensagem no estilo uma tela de mensagem no estilo JavaScript. Então pode observar aqui que a gente tem algumas configurações pré-definidas já nesse exemplo que ele insere aqui para a gente. E a gente pode utilizar aqui essa opção. Então aqui em parâmetros a gente tem esse array, onde a gente tem algumas opções de configurações que você pode adicionar para que a macro seja exibida de acordo. A nossa macro SC Alert, neste modelo aqui, ela já vem com algumas configurações padrões. Você pode acessar aqui na documentação do script case, ele já vai direto no texto da macro SC Alert e você pode ver quais os parâmetros que você pode passar para a macro. Então a gente tem a primeira opção, que é o título, que vai aparecer destacado, o tipo, que vai indicar aqui o tipo de mensagem a ser exibida, o timer aqui, quanto tempo vai ficar exibindo a mensagem, se vai ter os botões de confirmação e a posição aqui da macro, da tela de notificação, né, onde que ela vai ser exibida. E no final a gente pode escolher também se vai utilizar o elemento toast, que faça com que a macro fique mais discreta na tela, né? Vamos dar um exemplo aqui, seguindo o padrão que já está aqui nas configurações. Você vai observar que ela vai aparecer aqui embaixo, ó, registro inserido com sucesso. 2 segundos ela já desapareceu. Então a gente pode já, por exemplo, eu quero que ela fique mais tempo na tela. Vamos configurar aqui para 5 segundos, por exemplo. Aparece aqui e dá um tempinho maior antes de desaparecer. E é porque eu cliquei também, né? A gente pode colocar aqui também, por exemplo, warning. Pode observar que vem com exclamação. Vamos colocar aqui info. Vem com esse ícone do i ali. E a gente pode também utilizar erro, que é para indicar algum evento de erro que aconteceu no sistema e vem com esse X na cor vermelha. A gente pode também, deixa eu fechar aqui. Aqui a gente está usando o elemento toast. Então a gente pode colocar falso aqui para ele usar a notificação no estilo Switch Alert. Então aqui pode ver que mudou totalmente a forma como aparece a notificação. Seguindo o tempo ali também, né? Aqui na posição, vamos colocar aqui Center. E aqui no título, vamos colocar atenção. Vamos testar aqui também. Botão de confirmação True. E o timer aqui nós vamos deixar desativado dessa vez. Agora sim, tem o botão de OK e a janelinha não desaparece automaticamente. Apenas quando eu dou um OK aqui. Nós vamos colocar o texto aqui da notificação ao confirmar. Aqui nesse texto da macro SC Alert, a gente pode acrescentar aqui também HTML. Nós vamos colocar umas quebras de linhas aqui. E vamos também acrescentar um negrito aqui nessa parte do texto.
Aqui, deu um erro aqui. Muito bem, agora nosso alerta aqui está funcionando perfeitamente. Nós vamos criar também um controle para impedir que o usuário não insira uma data final menor do que a data inicial. Nós vamos criar um evento Ajax aqui no campo DataFim, para que quando esse campo perder o foco no evento OnBlue, ele faça a verificação se a data fim é menor do que a data inicial, ou o inverso, né? Se a data inicial é maior que a data fim. Tanto faz, aí ele vai criticar e mandar uma mensagem de erro. Nós vamos aqui em eventos Ajax, novo evento. Vou selecionar o campo aqui data fim e vamos usar o evento OnBlue, que ele é disparado quando o campo perde foco. Aqui nós vamos fazer uma validação simples. Se a data início for maior do que a data fim, ele vai emitir o alerta aqui utilizando o SC Alert. Perfeito, já está funcionando aqui, apareceu a mensagem. Agora nós vamos trocar o label aqui do botão OK e vamos ocultar o botão sair. Nós vamos também aplicar uma estilização diferente aqui no botão OK. Vamos aqui então na barra de ferramentas, nós vamos remover o botão sair, o mesmo aqui no mobile. E aqui embaixo nós vamos trocar o label do botão sair para executar. E o hint, criar novo período. Esse hint vai aparecer quando a gente passar o ponteiro sobre o botão executar que a gente acabou de configurar. Para estilizar o botão aqui diretamente, nós vamos inspecionar esse elemento aqui. E a gente pode observar aqui que ele tem um ID chamado subformB. Então, a partir desse ID, a gente vai fazer a estilização do botão. Aqui no Script Case, nós vamos no evento onload. E para estilizar o botão, a gente tem três opções. A primeira é utilizar o eco aqui e colocar toda a estilização aqui, né, a tag style. Vamos fazer aqui, né, dessa forma para a gente entender. Vou acelerar o processo aqui só para a gente ganhar. Então aqui eu fiz o CSS e ele está sendo lançado aqui a partir de um eco dentro do PHP. Então vamos executar aqui. Para observar que o botão já está esse amarelo mostarda ali, né, com a letra preta. E quando eu posiciono o cursor em cima dele, ele fica vermelho com a letra branca. Vamos entender então o que foi feito aqui. A gente utilizou aqui o ID para selecionar o objeto. A gente aplica aqui a cor de fundo, que é aquele amarelo mostarda lá. A cor da borda também, que o botão tem uma borda, a gente usa a mesma cor. E a cor da fonte é preta. Aqui logo abaixo a gente tem a opção Hover, que é quando a gente passa o mouse em cima do elemento. Então, quando o mouse for estiver em cima deste botão, a cor de fundo vai mudar para essa cor vermelho aqui, a cor da borda idem, a cor da fonte vai passar para branco, e a gente aplica ainda um negrito aqui em cima do texto. Então, dessa forma aqui, a gente simplesmente deu um eco e lançou o texto aqui. Outra forma que a gente poderia ter feito aqui também
E quando a gente vai inserir HTML dentro do PHP, é o HitDoc, onde a gente pode usar aqui uma tag inicial. Aqui a gente põe 3 símbolos de menor, põe a tag que a gente quer definir, né, a marca que a gente quer definir, então isso aqui se torna o início. E aqui o final. E dentro aqui a gente pode trabalhar com qualquer símbolo, sem preocupar em escapar string, esse tipo de coisa. Vamos executar aqui novamente, vamos ver se vai funcionar. Você pode observar que não funcionou, né? Vamos dar uma conferida aqui no nosso código. Eu dei um espaço aqui desnecessário. Vamos tentar novamente. Agora sim, funcionando perfeitamente. Então, essa segunda forma que eu utilizei aqui, a gente chama de HitDoc. E a outra forma também que poderia ter sido feito aqui, é você fechar o PHP aqui e abrir ele aqui embaixo. Pode observar que funciona da mesma forma. Então, você pode aplicar aí dessas 3 formas. Eu, pessoalmente, quando coloco texto grande assim, eu prefiro usar o HitDoc, porque eu acho que o código fica mais limpo, né? E fica mais fácil de entender. A gente não mistura aqui PHP e tudo. Então, eu sugiro utilizar o HitDoc, mas você pode usar de outras formas também. Agora nós vamos acrescentar mais algumas validações aqui para as nossas datas. A gente já tem limite na data de início e na data final. A gente já tem o evento Ajax para conferir se a data final não é menor que a data inicial. Precisamos também verificar se as datas de início e fim não tenham sido manipuladas anteriormente. A ideia é que somente novos períodos de datas podem ser trabalhados pela aplicação. Para fazer essa validação, a gente vai utilizar o evento do script case onValidate, que ele é executado quando a gente clica no botão principal aqui, né, que a gente chamou de executar, né? Então aqui nos eventos onValidate, a gente pode colocar uma série de validações aqui e lançar uma mensagem de erro e pedir para o sistema paralisar quando acontecer esse erro. Para fazer a validação, nós vamos acessar aqui a nossa tabela aqui de inventário datas, onde a gente vai conferir a data de início da tabela, se tem alguma data de início igual ao nosso campo aqui, né, de data de início. Então aqui no nosso banco de dados, nós temos aqui a tabela inventário datas, vou clicar em selecionar dados. Então a gente vai ter uma série aqui de datas de início aqui de inventários. Nessa tabela a gente vai armazenar aqui o ID da data inventário, a data de início, data de fim, o login do usuário que está fazendo o processo, o estado, né, desse inventário, se ele está ativo ou se ele está finalizado, de acordo com os estados lá. E o ID da filial também a gente vai armazenar aqui. Então, o objetivo nosso é verificar se alguma dessas datas aqui já foi manipulada. E se ele encontrar, ele vai lançar a mensagem de erro. Para isso, a gente vai fazer um select aqui. Vou lançar ele dentro da variável SQL. E vamos usar aqui o SC no CAP. Vamos fazer uma pequena modificação aqui. Em vez de data início, nós vamos usar aqui count asterisco. A gente vai ter aqui a contagem dentro do asterisco para a gente verificar quantos registros são retornados. Dessa forma aqui, a gente sempre vai ter
registro sendo retornado por causa da contagem. Então, nós vamos fazer um if aqui para verificar se a contagem que retornou é maior do que zero. Porque se for maior do que zero, a gente vai enviar uma mensagem de erro aqui, porque a gente não pode trabalhar a mesma data duas vezes. Né? Vamos testar essa condição que a gente fez aqui. Vou colocar uma data aqui que eu já utilizei, dia 4 de março. Data inicial já executada. Selecionar uma data diferente. Funcionando perfeitamente. O que a gente pode fazer aqui é colocar a própria data que está retornando aqui do nosso campo, ou o próprio campo aqui, né? A gente pode indicar aqui, ó. Aí ele vai mostrar essa data aqui. Só que esse formato aqui não é muito satisfatório para exibir aqui na mensagem. Então a gente teria que formatar essa data. Nós vamos aproveitar, aqui está vindo do banco de dados, essa data de início aqui. E vamos aplicar aqui o date format. Isso aqui é do SQL, né? A gente está usando o banco de dados MySQL. Então ele tem essa função aqui. Caso você esteja utilizando outro banco de dados, você vai precisar estudar para saber qual que é a função correspondente. Vou colocar assim DataBR. E aqui eu coloco no formato do Brasil aqui, %D, %M, %Y maiúsculo para aparecer com 4 dígitos. E aqui, em vez de utilizar o campo aqui, nós vamos fazer aqui a concatenação com o campo aqui DataBR. Faltou fechar chaves aqui. Agora já aparece para a gente a data no formato perfeito aqui do Brasil. Então a gente consegue mandar uma mensagem mais certeira. Eu só vou trocar aqui no On Application Unit. Aqui eu deixei como erro, mas na verdade é if. Vamos voltar aqui no OnValidate. Vamos acrescentar aqui a macro sc erro exit. Vai fazer com que o script seja paralisado. Então aqui a gente fez essa validação aqui para a data de início. Nós vamos fazer o mesmo para a data fim. Então vou dar um Ctrl C aqui, na verdade um Ctrl D para duplicar. Só que aqui nós vamos trocar aqui, ó, em vez de data início, data
Vou conferir aqui no nosso banco de dados, é data fim mesmo, né? Data fim. Deixar aqui do mesmo jeito. Aqui data fim. O campo também. Então, ele vai fazer a mesma validação aqui, só que agora baseando no campo data fim e verificando na tabela a data fim. Vamos conferir aqui. Data final 4/3 já executada. Seleciona uma data diferente. Após essas validações, faremos mais 2 processos adicionais que nós vamos precisar na nossa tabela de inventários datas. Os estados dos registros anteriores, se a gente fizer o select aqui, você vai observar que está todo com 1, que indica que são os registros que estão ativos. Então, nós vamos marcar esses registros para finalizados e vamos inserir novos registros para cada filial com o estado 1, com as novas datas, data de início, data fim, o login aqui que a gente ainda não tem, que vai vir do nosso módulo de segurança. Vamos então voltar na nossa aplicação aqui, no nosso evento onValidate, e a gente vai criar aqui o SQL que vai fazer a atualização. E aqui nós vamos fazer a execução do comando. E agora, para fazer a inserção no banco de dados, na tabela de inventários datas, nós vamos fazer um novo SQL aqui. Vamos então fazer a execução do SQL aqui. Só corrigir aqui que eu fiz um comentário aqui. O nome da tabela é inventário datas, e não inventário data. E aqui vamos entender melhor o que a gente fez aqui. A gente vai inserir na tabela inventário datas, os campos data de início, data fim, login, o estado ID e a filial ID. Então nós vamos inserir nesses campos aqui, porque o campo chave ele é autonumeração. Então nós vamos inserir a data de início que é o nosso campo aqui, ó. A gente está escapando ele aqui porque data precisa ser escapada, né? Data fim, da mesma forma, o login aqui que vai vir do módulo de segurança, que a gente não tem ainda. Então a gente vai estabelecer aqui que é 1. Então nós vamos fazendo um select aqui nessa linha, né? O estado aqui vai ser arbitrado como 1. E a filial ID, nós vamos pegar o ID das filiais. Como a gente está fazendo esse select aqui, baseado na tabela de filiais, para inserir no inventário dos datas, ele vai repetir para cada filial, alterando apenas o ID da filial. Então, nós vamos ter no inventário dos datas um registro para cada filial com essas datas estabelecidas e com o estado aqui como 1. Então, isso é o processo que vai ser feito para inserir os registros na nossa tabela. Vamos testar então a nossa aplicação, só conferindo aqui no nosso banco de dados, dentro da tabela. Estado ID, vamos pegar aqui, vamos ordenar aqui pela data do inventário para a gente pegar as últimas.
Então nós temos aqui as datas do dia 28 de fevereiro a dia 1º de março. São os que estão ativos. E o ID 54. Se tudo der certo, quando a gente atualizar, ele vai modificar, vai colocar os novos registros e modificar essa aqui, ó, 52, 53, 54, mudar o estado para 3. Ao executar nossa aplicação aqui agora, ele vai pedir a variável global do usuário. Vamos colocar aqui admin. Aparece a nossa mensagem. Vamos colocar aqui a data do dia 6 até o dia 7 e vamos executar. Ele já executou. Vamos conferir aqui agora no nosso banco de dados. Então a gente tinha aqui 52, 53, 54. E agora a gente pode observar que 52, 53, 54 passou o estado para 3. E ele criou aqui novos registros com as datas que a gente acabou de inserir. Dia 6 até o dia 7, o usuário que é admin e o estado 1. O que a gente conseguiu perceber é que após a inserção dos dados aqui, a tela do controle não deu nenhum aviso indicando ao usuário que o processo foi executado corretamente. O que nós vamos fazer aqui agora no nosso controle é que no onValidateSuccess, que é executado só após a validação de todos os itens que nós colocamos lá, o que ele vai fazer? A gente vai emitir uma mensagem via JavaScript e fazer um redirecionamento para a nossa grid de datas de inventários. Então nós vamos fazer aqui, ó, vamos usar o echo mesmo aqui. Então ele vai lançar esse alert aqui. A gente poderia ter usado ou não, né, a macro sc alert aqui, mas como a gente está usando o retire aqui, a macro, o alert não vai aparecer, ou ele vai aparecer muito rapidamente e vai redirecionar. Então aqui, usando o alert do JavaScript puro aqui, ele vai parar o script antes de redirecionar para que essa mensagem seja exibida corretamente. Coloquei a data errada, vamos colocar aqui 7. Chegou a mensagem aqui, dados inseridos com sucesso, redirecionou para a grid. O que nós podemos fazer agora é o caminho inverso, né? Criar um botão aqui no nosso relatório de inventários para que ele caia naquele controle de executar um novo período. Então, para isso, a gente volta aqui no script case. Vamos abrir aqui a grid inventários datas. A gente vem aqui em novo botão. Nós vamos usar o tipo de ligação, onde a gente vai ligar essa grid ao controle de abertura, fim e período inventário. Então, nós vamos colocar aqui. Vamos utilizar aqui um ícone, calendário. Vamos salvar aqui. E vamos fazer a ligação aqui com o nosso controle. É o primeiro da lista aqui já. Aqui o login nós vamos deixar sem valor. Confirmar na mesma janela. Vamos executar agora a nossa grid.
Agora nós temos o botão aqui, vamos trocar o estilo desse botão. Agora sim o botão vem um pouco mais destacado aqui. Clicando ele vai para a aplicação de controle. Finalizamos aqui então a nossa aplicação de controle. Agora nós vamos criar as aplicações para os arquivos de vendas. Vamos então começar a criação das aplicações aqui. Pela tabela de esquemas de e-mail. Vamos usar aqui aplicações em lote. Essa tabela é como se fosse um modelo de e-mail que vai ser enviado para os usuários. Então aqui a gente vai usar a criação expressa, né? Tanto ele vai criar o formulário quanto a grid e fazer a ligação entre elas. Vamos marcar a opção de editar e concluir. Você pode observar que nós temos aqui o modelo, né? O modelo 1 está em espanhol aqui, a gente vai fazer essa tradução também. Então a gente tem inclusive formatação dentro desses campos. Se você clicar em editar, aparece esse erro porque a gente não gerou a aplicação de formulário. Vamos fazer ela aqui, ó. Gerar. Volto aqui na grid. Agora aparece a opção de editar. Esse campo aqui a gente vai colocar como HTML para que ele interprete aqui e não apareça as tags HTML. Mas você pode ver que já está funcionando. Eu já fiz aqui a tradução do modelo, o esquema de e-mail aqui, dos dois. Você pode observar que esse modelo de e-mail, esse esquema aqui, ele vai ser usado quando o usuário tiver enviado o arquivo de vendas, a planilha do Excel, no sistema. Aqui a gente pode ver duas tags, flags, né, que eu criei aqui, ó, que vão indicar aqui exatamente o número de registro na tabela inicial, que vai ser importada e depois vai ser excluída, e também o número de inconsistências. Nós vamos utilizar aqui para fazer a importação dos dados da venda via Excel, nós vamos usar três tabelas diferentes. A primeira vai armazenar inicialmente os registros importados a partir da planilha do Excel, os que foram importados corretamente, e o usuário vai poder fazer a validação. A segunda tabela, semelhante à primeira, ela vai armazenar os registros que forem inconsistentes, que serão basicamente os registros com campo em branco. A última tabela será para armazenar os dados importados definitivamente. Após a conferência da tabela inicial, o usuário poderá inserir nessa tabela de forma automática a partir de um clique no botão. Vamos dar uma conferida aqui nessas tabelas. A gente vai ter aqui, ó, arquivo de vendas carga inicial, que vai ser a tabela que vai armazenar as informações inicialmente. A gente vai ter várias colunas. Nós vamos ter a tabela de inconsistências aqui, que vai armazenar exatamente a coluna da linha da tabela inicial, né? E a descrição do erro. E nós vamos ter também essa aqui, que é a tabela definitiva, arquivo de vendas processado, que ela tem praticamente a mesma estrutura da tabela de carga inicial e ela vai armazenar definitivamente os dados processados no sistema. Vamos fazer aqui então uma configuração no nosso formulário. Vamos marcar aqui o inputs com 100% de largura. E aqui em campos, onde a gente tem corpo, que está como texto múltiplas linhas, nós vamos trocar para editor HTML. Vamos configurar os campos aqui como obrigatórios, todos eles.
E chave única nós vamos colocar como o tipo de modelo. Ao executar, nós já vemos aqui a mudança no nosso formulário. A gente pode ver que, se você quiser, você pode selecionar o texto de forma semelhante ao Word. Você pode aplicar formatações aqui de acordo com a sua vontade aqui, né? Pode colocar alinhamento à direita, todas as formatações de uma forma bem simples aqui. E você vai observar que no banco de dados, esses dados serão armazenados no formato de HTML. Pode observar aqui, ó. Tudo armazenado como HTML, de acordo com a formatação que você aplicou lá. Então, como a gente vai utilizar isso para enviar por e-mail, a formatação será incorporada automaticamente. Agora nós vamos criar as nossas aplicações baseadas aqui nas tabelas de carga, né? Vamos aqui em nova aplicação, consulta. Vamos escolher aqui, ó, arquivo de vendas, carga inicial. Aqui nós vamos desmarcar aqui as opções de filtro, detalhe, resumo e gráfico. Vamos salvar aqui e já vamos criar as outras aplicações aqui de consulta, só que agora vai ser a tabela inconsistências. E vamos criar também mais uma consulta aqui para a nossa tabela de arquivo de vendas processado. Fazer as mesmas configurações básicas. Depois a gente vai trabalhar melhor, criar botões para fazer as ligações e o processamento dos dados de forma correta. Agora nós vamos, na nossa grid aqui de carga inicial, vamos exibir todos os campos e vamos aproveitar para corrigir aqui o lookup dos campos. Produto ID. Vamos fazer o mesmo aqui para o arquivo de inconsistências. Esse aqui já está todas as opções aqui. E aqui na grid arquivo de vendas processado, vamos também posicionar os campos aqui. Aqui houve um erro de tradução aqui, nesse sucursal é filial. Vamos então criar uma nova aplicação do tipo controle para fazer o upload do arquivo, né, da planilha do Excel. Eu vou deixar as outras aplicações abertas, essas consultas, porque daqui a pouco a gente vai fazer as modificações necessárias nelas. Nós vamos chamá-lo aqui de Control Carga Inicial. Essa aplicação ela vai ser um pouco mais complexa, porque a gente vai fazer uma série de códigos para tratar a importação dos arquivos do Excel. Vamos então, sem perda de tempo, já criar um novo campo, que vai ser o campo arquivo, documento, o nome do arquivo, vamos chamar de arquivo.
Vamos marcar área de upload clicável. Não vamos usar aqui a API de armazenamento. Vamos definir aqui também a extensão que este campo vai aceitar. Então nós vamos ter XLSX e XLS. A gente pode colocar as duas opções separadas por espaço, com limite aqui de 5 megas por arquivo. Vamos salvar aqui então. A ideia aqui é armazenar esse arquivo no nosso servidor. Aí nós vamos processar o arquivo, importar os dados que estão dentro dele. E depois, após a importação, nós vamos excluir esse arquivo do servidor para não ocupar espaço de armazenamento. Vamos deixar esse campo como obrigatório e colocar uma mensagem aqui para campos obrigatórios. Vamos executar a aplicação. E aqui aparece a mensagem de erro. Vamos então começar a inserção do nosso código. Nós vamos aqui no evento onApplicationInit, onde nós vamos utilizar a macro sc include lib. No script case tem uma série de bibliotecas que a gente pode utilizar, sem precisar inserir aqui em ferramentas bibliotecas externas ou internas. Se a gente olhar aqui na documentação da biblioteca, a gente vai ver que tem várias bibliotecas PHP, TCPDF, FPDF, Excel, RTF, PHP Spreadsheet, e tem várias bibliotecas JavaScript também. Então, a gente vai utilizar essa aqui do Excel. Então, para fazer a inclusão, basta colocar a macro e indicar qual biblioteca que vai fazer a inclusão, no nosso caso, Excel mesmo. Agora nós faremos uma validação, só que não é aqui não, é no onValidate, para verificar se o arquivo existe no servidor. Então, a gente precisa pegar o caminho do arquivo no servidor. Para isso, a gente tem uma variável que vai armazenar, né, na verdade, um objeto que vai armazenar as informações do servidor. E eu preciso saber qual é a pasta de arquivos que está no servidor. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu utilizo muito isso aqui, ó. As aplicações no script case, elas têm essa variável diz, que é o próprio objeto da aplicação, né? Que a aplicação é um objeto específico da classe, então com a variável diz a gente acessa o próprio objeto. E aqui a gente pode acrescentar aqui, né, o atributo ini, com I maiúsculo, que vai ter uma série de informações da nossa aplicação. Eu utilizei o echo pré aqui antes só para estruturar os dados na tela para ficar mais fácil para a gente visualizar. A gente está fazendo isso aí no evento onValidate, ou seja, só quando a gente clicar no OK, ele vai executar isso aqui. Eu vou tirar a obrigatoriedade do botão temporariamente só para a gente fazer esse teste aqui. Então aqui quando eu dou um OK, ele imprimiu na tela aqui para mim uma série de informações que estão dentro desse atributo ini, do objeto da aplicação. Entre as informações, a gente vai ter aqui ó, o caminho dos documentos. É o path.doc. Então ele vai indicar aqui para mim o endereço completo dos documentos. E nós vamos utilizar essa informação para indicar o caminho completo do documento. Pode observar que no final não tem a barra aqui, então nós vamos ter que concatenar isso aqui, ó. No onValidate a gente vai utilizar colocar em inglês só para diferenciar. Então a gente tem this ini com I maiúsculo
path.doc, que é o endereço completo. Então, eu vou concatenar aqui com uma barra e vou pegar o nome do arquivo aqui. É o único campo que eu tenho nessa aplicação. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou trocar aqui agora que eu já tenho o endereço do arquivo para file, que vai me dar o endereço completo do arquivo. Eu vou arrastar o arquivo para cá e vou dar um OK. Ele vai me dar aqui o caminho completo do arquivo. Então ele já está salvo lá no meu servidor. Então aqui você já sabe como manipular o arquivo no servidor. Pode usar essa variável aqui, concatenando com o nome do arquivo. Agora nós vamos criar dois métodos PHP que vai servir para processar esse arquivo. Um vai se chamar carga Excel. E já vamos criar um outro aqui também. Inconsistências. Esse método carga Excel nós vamos chamá-lo aqui no onValidate. Logo abaixo do arquivo, vamos chamar o método carga Excel. Vamos passar o arquivo como parâmetro. Nós não configuramos o parâmetro do método e vamos fazer isso aqui agora. Então aqui a gente escolhe quantos parâmetros o método vai ter. Nós vamos adicionar, por enquanto, só um. Vamos chamar de file. Também a gente pode escolher a forma de passar o parâmetro, por valor ou por referência. Se a gente passa o parâmetro por valor, ele não vincula ao local onde o parâmetro está sendo passado. Se você passa por referência, o método que a gente está trabalhando, carga Excel, ele vai manipular a variável original. Passando por valor, a gente vai ter aqui escopos diferentes. Sem valor padrão. E aqui no nosso método carga Excel, nós vamos inserir a biblioteca novamente. Agora nós vamos fazer a criação do objeto do PHP Excel, que é essa biblioteca que a gente está incluindo. Então nós vamos colocar aqui obj, uma variável, né? Chamando o método load. E aqui a gente vai pegar o arquivo que chegou para a gente. É importante, durante o desenvolvimento, você debugar sua aplicação para saber se está funcionando corretamente. Para isso, eu sempre utilizo esse echo. Então, eu vou dar um printr nesse objeto aqui. Faltou este C. Faltou o C aqui do Excel, né? Aqui também. Então, aqui a gente vai ver o que vai sair. O que ele vai imprimir desse objeto aqui, né? Vai dar um print nesse objeto para a gente ver se está funcionando tudo ok. Vamos testar isso aqui. Então a gente pode ver que ele já conseguiu carregar e a gente percebe que, dando um printr lá no objeto, ele já carregou aqui, ó, objeto PHP Excel, funcionando perfeitamente. Agora então, com o nosso arquivo funcionando, a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar os dados da tabela de carga inicial. Então nós temos aqui a nossa tabela arquivo de vendas carga inicial, onde a gente vai ter esses campos aqui, que basicamente são os campos que a gente vai ter na nossa planilha. Deixa eu colocar ela aqui. Produto ID, preço unitário, quantidade, desconto, preço total, o ID da filial e o ID do cliente. Então, são esses dados que temos na nossa planilha.
e eles vão ser inseridos aqui dentro da nossa tabela de carga inicial. Por enquanto não tem nenhum registro, mas a gente vai fazer esse processo via código no script case e utilizando essa biblioteca PHP Excel. Essa opção de fazer importação de arquivo Excel dá uma flexibilidade para o nosso sistema para comunicar com outros sistemas, onde de repente a empresa utiliza um sistema próprio, onde ela pode exportar os dados lá via Excel e importar dentro do nosso sistema. A primeira coisa que a gente vai fazer então é eliminar os dados dessa tabela aqui de carga inicial, para que sempre que um arquivo novo for inserido, a tabela esteja vazia, né? A gente vai fazer o mesmo aqui para a tabela de inconsistências. Vou aproveitar e copiar os nomes aqui. Eu vou deixar comentado isso aqui, porque por enquanto a gente não vai precisar. Então, eu vou usar direto o sc exec sql. Aqui não é necessário colocar a cláusula where. Agora então, vamos iniciar a nossa iteração dentro do nosso arquivo do Excel. Para isso a gente vai usar aqui um for each. Então aqui a gente vai pegar o título da planilha, a quantidade de linhas no highest row e a quantidade de colunas no highest column. Agora, para a gente ganhar tempo, eu vou colar o código aqui e vou apenas explicar para você o que está sendo feito aqui nesse código. Esse for each de fora aqui, ele vai percorrer entre as planilhas da sua pasta do Excel, né? Sua pasta XLS tem várias planilhas e vai percorrer por elas. Aí aqui a gente pega o título da planilha, a última linha e a última coluna. Vamos usar aqui a macro scBeginTrans para proteger a transação. E aqui a gente tem um for que vai passar por cada linha. A gente começa aqui na linha 2 porque a linha 1 são os títulos das colunas. Então a gente vai começar na linha 2 até que a linha seja menor ou igual a highest row, e aqui a gente incrementa a linha automaticamente, né, com ou mais. Agora aqui a gente vai ter a variável cell, que vai receber a célula considerando a coluna e linha. Então aqui a gente tem a coluna 0 e a linha vai ser o que vai vindo fora aqui, que nesse caso vai começar com 2, né? Então a gente vai pegar todos os dados alterando apenas a coluna. No primeiro aqui, a gente vai pegar aqui no getValue o produto ID, que é a coluna 0. A coluna 1 vai ser o preço unitário, quantidade na coluna 2, e assim por diante, até a última linha aqui, a última coluna, perdão, onde a gente tem o número 6 aqui, que é o cliente ID. Vamos então colar o restante do código aqui. A gente vai ter uma flag para validar a inserção. Nós vamos chamar de control, aqui ela fica como false. E aqui embaixo a gente vai validar se o produto ID, que a gente está trabalhando só com o produto ID por enquanto. A gente vai verificar se ele é igual a null. Ou seja, se essa função getValue da célula aqui não retornar nada, ou seja, retornar null, aí a gente vai conferir isso aqui. Se acontecer isso, a gente vai ter uma mensagem coluna produto ID sem dados, e aqui a gente vai chamar a nossa função de inconsistências. Deixa eu colocar no plural aqui.
passando a mensagem e a linha. E automaticamente a gente vai dar um continue aqui para ele pular esse laço do for, já ir para o próximo. Vamos corrigir aqui a nossa função de inconsistências, onde a gente vai receber aqui a mensagem e a linha. Aqui a gente define os atributos, ou seja, os parâmetros, né, da função. Vamos adicionar 2. Antes de fazer a nossa função de inconsistências, vamos voltar aqui na carga Excel. Nós vamos fazer a validação dos outros campos aqui. Então aqui a gente já fez o produto ID, daqui para baixo o preço unitário, a mensagem vem preço unitário, quantidade, desconto, preço total e filial, cliente ID. Então ele vai chamar essa função inconsistência passando a mensagem e a linha para que o usuário saiba onde que está ocorrendo as inconsistências. Agora nós vamos fazer uma consulta na nossa tabela de inventário datas para saber qual que é a data que está ativa. Vamos usar aqui então a nossa função sc lookup. E vamos passar esse SQL aqui. Então aqui a gente vai fazer um select na tabela de inventários datas. Então nós vamos pegar a data de início, o máximo da data de início, renomeando aqui para DT, onde o estado é igual a 1. A gente já fez na aplicação anterior que automaticamente quando a gente gera uma nova data, ele transforma as datas anteriores em o estado em 3, que significa encerrado, e só a nova, ou seja, a que está aberta atualmente, vai ficar com estado igual a 1. E a gente precisa do máximo aqui porque a gente quer apenas uma data. Vamos então criar uma variável data que vai receber aqui o campo que está retornando da nossa consulta. Agora nós vamos fazer a inserção dos dados válidos. Para isso a gente vai utilizar aqui um insert, deixa eu deletar isso aqui, na tabela arquivo de vendas carga inicial. Aqui eu tenho todos os campos, exceto o campo chave da tabela, né, que é a autonumeração. E aqui eu vou colocar os valores que vão ser inseridos em cada um desses campos. Só para a gente ganhar tempo aqui, e até mesmo por ser uma boa prática, em vez de ficar escapando os campos aqui, eu vou mudar aqui em cima, onde eu pego cada um dos campos, eu vou usar aqui o SC SQL Injection. Aqui, né? SC SQL Injection. Que esse valor vai ficar protegido aqui pelo SQL Injection. Então, deixa eu ver aqui se deu. Antes do o resultado que vier do get value aqui vai ser escapado pelo SQL Injection. Tem que fechar os parênteses agora. E agora basta eu indicar os campos aqui embaixo. Produto ID. E agora a data, nós vamos utilizar a data que acabamos de recuperar ali. E essa nós vamos ter que escapar. Vamos fazer então a execução desse SQL aqui, né?
Vamos agora mudar a nossa variável de controle, a nossa flag. Porque aqui a gente já conseguiu fazer os dados, a inserção dos dados na nossa tabela. Então vamos aqui, finalmente, colar esse código aqui que vai validar a transação. Vai verificar se o control for true, ele vai finalizar a transação aqui, né, validar a transação com o sc commit trans e vai tirar uma linha aqui do highest row. E aqui, se não for true, ele vai retornar a transação anterior e vai emitir um alerta aqui via JavaScript, transação cancelada. Vamos então agora para o nosso método de inconsistências. Vamos colar o código aqui. A gente já criou aqui os parâmetros do método MSG e linha. E aqui o que a gente vai fazer é uma variável int aqui que vai fazer a inserção dentro da tabela arquivo vendas inconsistências, nas colunas número, linha, descrição, erro, e os valores, a linha que chegou e a mensagem que chegou. Então aqui ele faz a execução e o commit trans para finalizar a transação. Vamos aqui então fazer um teste com o nosso controle, mas antes, deixa eu salvar aqui. Vamos abrir aqui nossa grid de arquivo de vendas carga inicial. Ela não tem nenhum registro. Vamos executar o nosso controle aqui então. A gente pode observar que não aconteceu nada ali aparentemente, mas vamos executar nossa grid de vendas carga inicial novamente. Agora sim, nós vamos observar que os itens foram de fato inseridos aqui na tabela. Vamos ver então a nossa tabela de inconsistências. O problema que a gente enfrentou aqui na tabela de inconsistências é porque pelo fato de eu ter usado aqui o SQL Injection, a gente não pôde mais fazer essa comparação aqui com o null. Então o que eu vou ter que fazer? Transferir esse SQL Injection após essas validações, antes de fazer um insert aqui na tabela de carga inicial. Eu já acabei de fazer a correção aqui. Tirei o SQL Injection aqui dos itens aqui de cima. Coloquei eles logo abaixo aqui, antes da inserção na tabela de vendas carga inicial, tá? Eles aqui. E outra coisa também que eu tinha feito errado é a função inconsistências. Eu corrigi aqui também porque estava no singular e eu criei a função no plural. E aqui dentro da função também, aqui ó, tá o nome da variável que tem o SQL de insert é ins e não SQL. Então vamos gerar aqui. O nosso controle aqui, no próprio validate aqui no começo, ou perdão, no carga Excel, ele vai deletar aqui os arquivos da carga inicial e das inconsistências. Então, a gente não precisa fazer a deleção manual. Vamos enviar o arquivo novamente. Vamos retornar aqui e verificar nosso arquivo de carga inicial de novo. Cadastrou aqui perfeitamente. E vamos ver as inconsistências agora. Ele achou apenas uma aqui na linha 4, quantidade sem dados. A gente pode observar na nossa planilha do Excel que realmente na linha 4 a coluna quantidade está em branco. Finalizamos aqui então a nossa aula 7. Na próxima aula a gente vai fazer mais alguns ajustes nessa aplicação e fazer algumas ligações nas aplicações de consulta também.